Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Jonathan Castelli. Agora, na aula de hoje, a gente vai continuar nosso estudo sobre a economia brasileira ao longo do século XX, focando-se nos governos da ditadura empresarial militar. Na última aula, a gente discutiu o governo Castelo Branco e as suas políticas ligadas à estabilização econômica do país, né? Então, lembrando que no governo Castelo Branco foi implementado um programa chamado PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo, que tinha como principal objetivo controlar a inflação que havia disparado no final do governo Jango e, ao mesmo tempo, realizar a retomada do crescimento econômico e também a expansão das exportações. Tá? Para isso, se adotando de políticas ortodoxas para o controle da inflação, de arroxo salarial e, ao mesmo tempo, criando mecanismos de estímulo à indústria, de estímulo ao setor agrícola, visando então esse aumento das exportações. Tá? Então agora a gente vai entrar num período que vai se estender de 68 até 1973. Né? Então, durante o período do governo Costa e Silva e do governo Médici. Né? Então, Costa e Silva ele assume o governo federal a partir de 67, né, e ele acaba vindo a falecer, né, então não cumpre todo o seu mandato, e é substituído então pelo Emílio Caruso Médici, e é um dos períodos de maior repressão do governo militar, com maior quantidade de políticas de restrição de direitos, de perseguição política. Então é a fase de maior recrudescimento da ditadura militar, né, comandado então por dois presidentes ligados à linha dura, né, e ao mesmo tempo, enquanto a gente tem essa piora no campo político e de direitos humanos da sociedade brasileira, ocorreu também um forte crescimento econômico, né, baseado em crescimento industrial, em finalização da indústria de bens intermediários, que tinha sido iniciada, né, lá no governo JK, tanto de insumos de produção, mas principalmente de bens duráveis, e ao mesmo tempo de forte concentração de renda. Tá? Então, esse período ele vai ser conhecido como milagre econômico, em grande medida porque a teoria econômica não tinha condições de explicar, né, os seus motivos, né, a teoria econômica tradicional, né, como poderia coincidir, né, uma baixa taxa de crescimento econômico, de crescimento inflacionário, com uma alta taxa de crescimento econômico, né, e uma condição de balanço de pagamentos bastante favorável, né, lembrando que sempre foi um problema da economia brasileira, né, o estrangulamento externo. Nessa fase, em que a pasta do planejamento vai estar liderada pelo Delfim Neto, essas questões vão ser superadas, tá? Mas vai ter um custo que a gente vai discutir mais para frente. Então, antes de mais nada, né, o Castelo Branco ele é substituído em 1967 pelo Costa e Silva, e posteriormente também, né, representante da linha dura, e posteriormente Costa e Silva é substituído pelo Médici. Né, durante esse período conhecido como milagre econômico, a pasta do planejamento vai estar sob a liderança do Delfim Neto, né, que vai realizar um conjunto de medidas em acordo com a conjuntura de desemprego, capacidade ociosa, salários baixos, estoques acumulados e crédito barato no mercado internacional. Né? Lembrando que nessa fase a gente tem uma queda da taxa de juros dos Estados Unidos, até para poder possibilitar uma desvalorização do dólar e uma expansão do seu capital, né, dos seus produtos, né, melhorar a condição da balança de pagamentos americana. E isso, por sua vez, vai fomentar, né, a existência de um mercado de dólares na Europa, que é chamado de eurodólares.
Então, aqueles dólares que eram investidos, né, nos títulos públicos americanos, eles vão acabar se direcionando para um mercado financeiro com maior rentabilidade, que é o mercado europeu. E esse mercado europeu vai aumentar a liquidez, de liquidez monetária globalmente, né, e possibilitar então o financiamento de longo prazo para os países periféricos continuarem seus processos de desenvolvimento industrial. Tá? Então, nessa fase, conhecido como milagre, a gente tem um desenvolvimento econômico é, an, né, como prioridade antes da estabilidade de preços. Havia uma expectativa desenvolvimentista no início do governo, né, que logo de cara elabora um plano econômico de desenvolvimento que se baseava em 4 prioridades. Por um lado, a estabilização gradual de preços, centrada nos custos e não na demanda, sem fixação de metas. Então, isso também é um ponto importante, diferente do PAEG, que identificava a causa da inflação como uma inflação de demanda. Aqui, a causa principal vai ser diagnosticada como inflação de custos, né? Então, o que deveria ser reduzido seriam os custos de produção, para que se utilizasse a capacidade ociosa criada ainda num período anterior, desde o plano de metas, e com isso se expandisse a produção interna. Então, diferente do PAEG, que tinha aquela definição de queda do nível de inflação para cada ano, aqui essa meta não vai ser tão bem determinada, né? Não vai estar fixa. Havia também um objetivo de fortalecimento das empresas privadas, consolidação da infraestrutura a cargo do governo, mas também com apoio das estatais, né? Essas estatais que vão seguir aquela lógica de tomada de empréstimos internacionais, ao mesmo tempo que vai conciliar investimento público e redução do déficit primário, né, com um ajuste nas tarifas dessas empresas estatais, principalmente no setor de energia. E uma ampliação do mercado interno, né, com a utilização de mecanismos ainda criados no governo Castelo Branco, né, no PAEG, como, por exemplo, o BNH, como a Caixa, né, a utilização dela para financiamento imobiliário. Havia algumas vantagens também que vão favorecer a realização do milagre, né, que são fatores herdados do governo anterior, né, como a reforma fiscal, que simplificou muito da nossa tributação, criou, né, um sistema financeiro forte, o Banco Central, né, criou um mercado de títulos públicos também de médio e longo prazo, a liberalização das tarifas públicas, o que vai possibilitar as empresas estatais manterem uma maior arrecadação, e o corte de gastos durante o PAEC, que reduziu o déficit público, né, e deu espaço fiscal para o Estado poder voltar a investir. Lembrando que dentro do orçamento do Estado, o orçamento das empresas estatais não era incluído, né, então isso também reduzia o déficit público. Né? Além disso, o PAEG tinha feito reformas institucionais que criaram um ambiente atrativo para a poupança voluntária e compulsória, né? Como, por exemplo, né, eu pegando aqui a compulsória, o FGTS, né, que enfim, né, criou essa poupança ligada aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, o mercado de títulos da dívida ajudava na criação de uma poupança doméstica realizada de maneira voluntária. Além disso, né, esse período da ditadura tem um forte apoio do empresariado. Né? Então, aqui, como referência, a gente tem um telegrama enviado pelo presidente da Fiesp ao Costa e Silva, em março de 68, né, parabenizando o governo pelo aniversário do golpe militar. Né? Então, aqui ele chama de revolução, né? E vai colocar o seguinte ponto, né, que no ensejo do 4º aniversário da Revolução,
A Fiesp e o Ciesp, em nome da indústria paulista, enviam a Vossa Excelência a manifestação de seu júbilo por essa data. As realizações de ordem material devidas à Revolução, como sua contribuição para a melhoria dos nossos costumes políticos, marcam esse movimento vitorioso como uma etapa auspiciosa do progresso do país, justificando-se o aplauso e o respeito de nossa classe pelo trabalho realizado. A partir disso, né, então, além do governo ter, né, a herança do PAEG e ainda ter o apoio do empresariado nacional, havia também uma conjuntura que favorece, inclusive internacional, que favoreceu esse milagre. Né? Então, antes de mais nada, quais foram as causas, né, que propiciaram esse milagre? Primeiro, foi retomado o investimento público, né, em especial em infraestrutura, em rodovias, em hidrelétricas, em grandes obras, que inclusive reduzem o desemprego, né? Aumento do investimento das estatais, com a criação de subsidiárias, o que permitia também o equilíbrio fiscal a partir das tarifas, né, recolhidas por essas empresas. O setor industrial cresceu com liderança no setor de bens duráveis, né, muito devido também ao fato de ter sido criada uma capacidade ociosa nos períodos anteriores, e a gente tinha então e também do processo de stop and go da economia brasileira no período tanto do Jango quanto no período do Castelo Branco, e agora se pôde de fato utilizar essa capacidade ociosa para impulsionar o crescimento. A construção civil, então o setor imobiliário foi um dos que mais cresceram, inclusive, né, a construção civil se favoreceu muito, né, as grandes empreiteiras tinham uma forte ligação com o governo da ditadura, que a gente vai ver mais para frente, né, que isso foi ainda mais intenso no segundo PND. O crescimento das exportações, com ampliação do comércio internacional, com melhoria nos termos de troca dos nossos produtos que a gente exportava, né, como café, os subsídios, incentivos e também mecanismos de mini valorizações cambiais que vão possibilitar a expansão das nossas exportações de bens manufaturados de 10,2% da nossa pauta de exportação em 68 para 23,1% em 73, além da expansão da especulação com as commodities agrícolas, financiamento externo via mercado de eurodólares, que ainda foi facilitado com a resolução 63 e a resolução 64 do Banco Central para a captação de recursos externos pelos bancos comerciais e BNDE para poder repassar às empresas locais, né? E a dívida externa ela vai crescer nesse período, né? Vai triplicar, vai mais que triplicar, na verdade, vai chegar a 14,4 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma forte entrada de recursos via investimento externo direto, com vantagens comparativas da taxa de acumulação dos países periféricos, né, com continuidade do processo de expansão do setor automobilístico, da indústria de produção em massa, né? Ou seja, a gente estava no auge aqui do quarto paradigma tecnoeconômico nas regiões periféricas, né? Então, seguindo um movimento que já havia sido iniciado ainda no governo JK. Nesse período, então, a gente tem um aumento do investimento externo direto de 115 milhões de dólares lá em 67 para 1,2 bilhões em 73. Claro que isso teve como consequência um aumento do nosso endividamento externo, né? Então, as duas principais modalidades de captação de recursos no Brasil eram a Lei número 4.131, que vai permitir o acesso direto das empresas produtivas ao setor financeiro internacional, e a Resolução número 63, que permitiu os bancos brasileiros captarem recursos no exterior, né,
e para fazer o repasse para as empresas nacionais, né? Então, as empresas estatais, os bancos brasileiros pegavam esses empréstimos no mercado internacional estrangeiro e repassavam isso domesticamente para o país. Tá? Aqui nessa tabela vocês podem ver uma evolução dos efeitos dessa lei número 4.131. Um dos pontos importantes é que quando ela se inicia, há uma participação menor no setor público e maior no setor privado nacional. E ela vai se manter até o final do segundo PND, o que vai permitir, com esse processo, um avanço do endividamento do setor público frente ao setor nacional. Né? Então, a tomada de empréstimos vai se recair basicamente nas empresas estatais, né? Fazendo com que nossa dívida externa ela seja estatizada. Tá? Da mesma forma, a gente tem que lembrar que por causa dos mecanismos para realizar a esterilização desse capital financeiro que entrava no país, isso também impactava na dívida pública interna. Tá? Então, quando entravam esses dólares, o Banco Central tinha, para não causar para não causar um problema inflacionário, ao mesmo tempo que ele emitia a moeda para comprar os dólares no mercado cambial e assim constituir as nossas reservas internacionais, por outro lado, ele esterilizava isso com emissão de títulos da dívida pública, né, enxugando então assim a base monetária e, por sua vez, aumentando a dívida interna. Então, ainda havia esse outro elemento. Havia também um debate muito forte na época sobre qual, qual era o caminho que deveria ser seguido durante o milagre. Né? Então, havia esse dilema por trás da política econômica em que haveria, né, uma relação direta entre crescimento e inflação, e se a opção é o crescimento, ocorreria necessariamente inflação. Se a opção é reduzir a inflação, ocorreria desemprego. Ou, se a opção é crescer, ocorreria déficit na balança de pagamentos. Ou seja, que a gente teria a nossa curva de Phillips, né? E que seria a condição normal de um país capitalista, ainda mais um país capitalista periférico, em crescer a todo vapor. Né? Então, à medida em que o desemprego cai, a inflação subiria, e à medida em que, e para tu combater a inflação, tu acabaria tendo um choque recessivo e diminuiria o emprego e a taxa de crescimento. Né? E o que ocorre no milagre, como foi colocado, é exatamente o contrário. Né? Esse dilema não se mostra efetivo, e é por isso que ele é chamado de milagre econômico. Tá? Então, como eu coloquei, né, essa ideia ela está muito atrelada à curva de Phillips, né, e principalmente as ideias desenvolvidas pelo Phelps, pelo Friedman, né, e que vão levar a esse trade-off. Como é que a curva de Phillips não se mostra efetiva, né, nesse período do milagre? Primeiro porque houve um equilíbrio externo facilitado por uma combinação de fatores favoráveis. O primeiro deles foi a disponibilidade de liquidez a juros baixos no mercado externo aliado à boa vontade dos Estados Unidos, que facilitava o fornecimento de crédito para o Brasil e, ao mesmo tempo, né, não causava estrangulamento externo para o nosso país. Ao mesmo tempo, nesse período, a gente teve uma melhoria, né, do preço das nossas commodities, são uma melhoria dos termos de troca, e além disso, né, como até resultado das políticas ligadas lá ao Plano Marshall, que agora estavam tendo sua maturidade, a gente teve uma expansão do comércio internacional, puxado, né, principalmente pelo mercado europeu, pelo mercado asiático, né, e com isso as nossas exportações também cresceram nessa fase, né, fazendo ser mais fácil a entrada de divisas internacionais para o nosso país, né, e com isso financiamento do balanço de pagamentos. Então a entrada de recursos externos no Brasil conteve a deterioração do balanço de pagamentos, mas ampliou a dívida externa. E da mesma forma, né, que a gente conseguiu crescer sem ter tanta inflação, também se dá ao mecanismo
criado ainda no PAEG de tu ter uma desvalorização real dos salários, né? Então, por mais que a economia tivesse aquecida e crescendo, os salários eles eram reajustados no mecanismo que fazia com que eles não conseguissem acompanhar a taxa de inflação, né? Então isso permitia que, que esse maior aquecimento da demanda não fosse tão acelerado quanto poderia ser, o que mais uma vez acaba reduzindo essa relação do trade-off da curva de Phillips, pelo menos nesse período aqui no país. Tá? Para a realização do milagre foi implementado o primeiro PND, que vai ser implementado entre 70 e 73, que é um Plano Nacional de Desenvolvimento com metas muito ambiciosas, né? Então, primeiro, havia uma meta de crescimento acelerado a taxas entre 7% e 9% ao ano, né, com um total de 41% nesses 3 anos. Depois, uma expansão do investimento, com uma meta de crescimento 58% no total, né, se concentrando principalmente no setor de siderurgia, metalurgia, mineração e habitação. A expansão do nível do emprego, com uma meta de 13%, inflação inferior a 10% ao ano e um equilíbrio no balanço de pagamentos. Muito desse balanço baseado no entendimento da necessidade de crescimento das exportações, né? Então se tinha como meta crescer 46% ao longo de 70 a 73. No primeiro PND, né, ainda havia como meta a melhor repartição da renda, né, correção dos desequilíbrios regionais, com o deslocamento da fronteira econômica do país e a continuação das reformas econômicas, sociais e políticas, né? Então se manteria a ditadura, se teria a expansão da produção, principalmente agrícola, para o centro-oeste, né? Na região de Mato Grosso. Em relação à repartição da renda, embora tivesse como objetivo, deve sempre lembrar o discurso, né, do Delfim Neto, que era a tese do bolo, né, de que primeiro tinha que a economia crescer para depois dividir. Então, estava no discurso a distribuição de renda, mas, né, ela nunca foi realizada nesse período. Tá? Na verdade, nunca foi realizada durante a ditadura. Então, como principal objetivo do primeiro PND, centrava-se a ideia de ingressar o país no mundo desenvolvido até o final do século e constituir um modelo brasileiro de capitalismo industrial. Bom, a partir do primeiro PND, então, a gente tem a constituição do chamado milagre econômico, né, onde ocorre um aprofundamento da estratégia de desenvolvimento associado e dependente que caracteriza a era Vargas, com a diferença profunda de que o milagre reforçou a liderança no setor de bens de consumo, mantendo a dependência tecnológica e acentuando o desequilíbrio setorial. Nele ocorre um descompasso entre o crescimento de diversos setores, né, com os bens de capital a reboque dos demais, né, os bens leves e a agricultura com desempenho modesto, né, gerando gargalos na oferta, né, principalmente de alimentos, e com isso gerando pressões inflacionárias. O salário mínimo se desvalorizou, né, seguindo a lógica desde o PAEG, então tem uma queda de 42% nesse período, que vai de 64 a 67. E ainda assim, a gente tem uma situação, né, de miserabilidade do país, onde lá em 72, 50% dos assalariados recebiam até 1%, até um salário mínimo, né, 22% entre 1 e 2, e 75,3% dos trabalhadores, né, dessa forma, recebiam até 2 salários mínimos. Então, a maior parte da população era extremamente pobre, tá? E isso não vai ser melhorado durante o milagre. O salário do pessoal ocupado na produção teve uma queda de 10%, enquanto que trabalhadores mais qualificados
principalmente trabalhadores com ensino superior, né, de áreas estratégicas, como engenharia química, né, como engenharia de minas, tiveram um aumento de 6,3%. Aqui a gente continua com aquela tabela, né, que a gente viu desde o governo JK, né, onde a gente tem a mudança de entrada de investimento externo direto nos principais setores da indústria no Brasil. Tá? Então, a gente pode observar que nos anos 60, o investimento externo ele se concentrava na indústria automobilística, petróleo, produtos químicos, metalurgia e alimentos. Nos anos 70, ele também vai continuar nos mesmos setores, mas principalmente no setor indústria automobilística, produtos químicos, petróleo, vocês veem que daí o petróleo perde espaço para produtos químicos, aparelhos eletrônicos, que né, em 60 representava 4,3%, agora já está representando 5,9%. Né? Então vai ser nessas atividades. Quando a gente entrar em 79, lá no final do segundo PND, vai haver uma mudança em direção aos setores da chamada indústria de base. Isso que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, durante o milagre, a gente tem como resultados um aumento da formação bruta do capital fixo, que vai sair de em torno de 15% do Produto Nacional Bruto em 67 para 22,8% em 73. O investimento industrial cresce em média 20% ao ano. A gente tem o auge, né, desse milagre em 73, onde a economia ia de vento e popa, mas ocorre então a crise do petróleo, a primeira crise do petróleo, decorrente da elevação do preço do barril pelos países da OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e o que vai causar um desaquecimento da economia em 14%. Né? Então, um ponto que a crise do petróleo vai trazer é uma contradição do milagre que, por um lado, causou uma defasagem no ritmo de acumulação de alguns setores, né, ao mesmo tempo que implementava um novo pacote de investimento em bens de capital e que, a cada vez que avançava, criava dificuldade, mais necessidade de financiamento externo para se realizar, o que, num primeiro momento, não havia problema, porque havia uma grande quantidade, né, de dólares disponíveis no mercado europeu, mas com a crise do petróleo isso se extingue, né? Além disso, o primeiro PND, né, e o milagre, eles vão aumentar a dependência do país na importação de petróleo, embora a produção interna cresça, ela não cresce no ritmo suficiente para dar conta da nossa matriz energética, e que acabe estimulando então a nossa indústria. Né? Da mesma forma, a gente vai ficar muito dependente da importação de bens de capital, embora já começasse a endogenizá-los. Né? Então, o milagre ele tem esse custo, né? Além do aumento do endividamento público e externo. Tá? Aqui nesse gráfico a gente pode ver que aquela teoria do bolo do Delfim Neto, né, nunca se cumpriu, né? Então, a partir ali de 65, a gente vê que tem um aumento da concentração de renda no 1% mais rico no país. Tem uma queda em 73 por causa da crise do petróleo, mas em 75 já volta a crescer novamente. Tá? Então, como herança para o governo Geisel, a gente tem, por um lado, como vantagem, né, uma inflação mais baixa do que no período anterior, né, uma reorganização da estrutura fiscal e financeira, uma recuperação do balanço de pagamentos, um ritmo acelerado de crescimento do milagre. Mas, por outro lado, né, deixou como mecanismo a correção monetária, que tinha sido implementada no PAEG, e se mantém aqui, o que vai causar aquela ideia da memória inflacionária, né, então um gatilho de inflação, dependência externa do setor industrial e financeiro, no setor industrial principalmente na importação de bens de capital e petróleo,
e isso também financeiro como reflexo da política de endividamento, principalmente a partir do empréstimo das empresas estatais. Tá? Então, pessoal, agora a gente vai, agora encerra-se aqui a conversa sobre o segundo PND, né? Eu vou deixar para vocês responderem duas questões da ANPEC aqui de sugestão. Então, a questão 8 da prova de 2011 sobre o milagre econômico, tá? E também duas questões discursivas, né? Uma da prova de 2008, a questão 3, né? Que pede para comparar o plano de metas ao milagre econômico, e a questão 3 de 2014, tá? Que vai discutir também o milagre econômico, né, e a sua controvérsia em relação às causas externas para sua crise. Tá? Então, dessa forma, a gente encerra aqui nossa discussão sobre o governo militar, né, nessa primeira parte. Né, como principal referência, eu deixo aqui o capítulo 3 do livro do Jean Piaget, né, então escrito pela Jennifer Herman. E na próxima aula, então, a gente vai discutir o segundo PND, tá? Que vai ter que lidar com as consequências da crise do petróleo, do endividamento externo, né, tendo como dilema realizar ou não o ajuste econômico. Tá? Então, até a próxima aula e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.